Estamos de volta com o cenário político. Agora esse já é o último bloco do programa. Se você quiser participar, participe. Manda aí sua mensagem, ainda dá tempo. Temos o nosso Twitter, nosso Facebook, o Instagram. Facílimo de você localizar a gente, só é colocar na busca Cenário Político TCM que dá certo. E o nosso WhatsApp é 88028979. Fique à vontade, daqui a pouquinho a gente começa a sua participação. Vonulf. Carol, no bloco anterior eu falei aqui justamente da questão lá da Câmara de Mossoró com relação aos líderes de bancadas. Pelo que eu tive acesso, Carol, a líder da bancada de oposição, que deverá ser anunciada amanhã, é a vereadora Larissa Rosado, do PSDB. Essa informação chegou até mim e estou tentando trazer essa confirmação, mas a tendência é que a Larissa possa assumir aí a liderança da bancada de oposição na Câmara de Mossoró. Uma bancada ali pequena, mas que com certeza vai ter ali a sua voz, a sua atuação firme na Câmara de Mossoró. Por outro lado, o líder da bancada governista, quem deverá assumir é o vereador Genilson Alves. Então, Genilson, que na gestão passada chegou, e também na legislatura passada, chegou a assumir a liderança de oposição, neste primeiro momento deverá ser o líder da bancada de governo, de situação. Então, amanhã, além da divulgação oficial desses nomes das lideranças de oposição e de governo, a gente vai também ver ali alguns nomes das comissões que já começam a ser formulados, algumas reuniões já aconteceram, já para o apontamento desses nomes. Eu recebi, Carol, algumas informações das comissões, mas amanhã a gente traz mais detalhes, porque você vai lá fazer uma cobertura bem especial da primeira reunião ordinária da Câmara de Mossoró. A gente traz mais detalhes na edição de amanhã aqui do Cenário Político. A UFESA tem um plano, reitora, do Parque Tecnológico. Está construindo esse Parque Tecnológico. A senhora chegou aí a Brasília buscar apoio do Ministério da Tecnologia para finalizar e inaugurar essa obra. Vamos explicar para o telespectador o que é o Parque Tecnológico e o que é que está faltando para que ele seja concluído. Bom, o Parque Tecnológico é um órgão na nossa instituição que vai trazer uma dinâmica em que a universidade, a sociedade e as empresas, instituições de um modo geral, enfim, elas vão poder interagir. A partir dos resultados, vamos produzir aí impactos diretos para a sociedade. Veja só, nós recebemos do Ministério Público do Trabalho uma obra recente, foi feita uma permuta, essa permuta foi passada em conselho universitário e o prédio que nós recebemos, Carol, para que as pessoas entendam, porque a gente já falou da finalização, onde é que estava esse prédio, como é que esse prédio estava sendo construído. Então, esse prédio é fruto de uma permuta, mas para fazer um parque tecnológico a gente não precisa só de um prédio, a gente precisa de incentivos, precisa, inclusive, de um projeto de lei que deve tramitar na Câmara Municipal. Nós protocolamos ano passado ainda, na gestão anterior, mas não deu tempo passar na Câmara Municipal. Foi bem próximo ao encerramento dos trabalhos. Então, a gente vai pedir agora celeridade, porque nós queremos que até, no máximo, agosto, o Parque Tecnológico venha trazer aí ações importantes, integrar as diferentes frentes de crescimento e desenvolvimento nas áreas que nós estamos aqui assentados e dispostos a desenvolver. Exemplo, petróleo, sal, a parte empreendedora, as incubadoras, as empresas juniores, ser esse aporte que vai pensar o crescimento e desenvolvimento e sem esquecer o nosso Parque Tecnológico, que é o Parque Tecnológico do Semiárido. A nossa responsabilidade é trabalhar, sobretudo, com estratégias de convivência para o semiárido. Recebemos o apoio direto do ministro Marcos Pontes, que inclusive participou do lançamento da pedra fundamental aqui durante o Fórum do Semiárido. Então, fomos a Brasília para fechar essa parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia e lá também nós tivemos aí a confirmação de uma emenda de bancada individual do deputado
General Girão, de R$1 milhão para essa fase de acabamentos. Então, nós estamos trabalhando nessa fase de acabamentos, mas não é só concluir o prédio. Existe essa questão da tramitação, que deve acontecer na Câmara Municipal e, sobretudo, as demais instâncias e professores e pesquisadores e todos esses entes que a gente vai ter parcerias do Brasil inteiro para abrigar lá no nosso Parque Tecnológico, se Deus quiser. Aqui, durante o intervalo, eu até perguntei se estava mais tranquilo ali a universidade com relação a problemas que foram ali vistos, tornados públicos no ato da nomeação da senhora pelo presidente Bolsonaro. E aí, já durante aqui, o início deste terceiro bloco, recebi uma informação que é do site do Ministério Público Federal, reitora, Exato. Falando de uma denúncia, né, da reitora da UFESA por intimidação a estudantes. Um texto é longo, mas o primeiro parágrafo diz o seguinte: o Ministério Público Federal apresentou uma denúncia e uma ação de improbidade contra a UFESA, contra a reitora da UFESA, Ludmília Carvalho, por ameaçar uma estudante, tentar silenciar e intimidar alunos contrários à sua nomeação, editar atos cerceando a liberdade de expressão, retardar uma cerimônia de colação de grau para atender interesse pessoal e por espalhar informações falsas sobre a aluna Ana Flávia. Esse é um texto longo aqui do site do próprio Ministério Público Federal. Então, não está tranquila ainda com relação à nomeação da senhora. Essa informação que eu acabei de ler, o primeiro parágrafo, é de hoje, 9 de fevereiro, foi publicada às 5h10 da tarde. Bom, Vonulvo e comunidade de um modo geral, só vai se tranquilizar quando a reitora Ludmília for respeitada. Porque o que é que tem acontecido? Nós não perseguimos nenhum estudante, nós respeitamos qualquer forma de ideologia, de segmento. Agora, o que é que a reitora Ludmília não sabe fazer? Trabalhar com ideologia. A reitora Ludmília sabe trabalhar, a reitora Ludmília tem ação, a reitora Ludmília não está disposta e nunca vai trabalhar durante a sua gestão com guerra de narrativas. Então, a reitora Ludmília vem sendo desrespeitada porque não é só, por exemplo, no que se trata a ser chamada de golpista. Primeiro, ser chamada de golpista é politicamente correto, porque politicamente correto a gente tem que aceitar tudo. Depois, ser chamada de interventora é politicamente correto porque tem que aceitar tudo. Depois, a reitora Ludmília está no meio de uma guerra de narrativas e a reitora Ludmília deixa de ser uma mulher, deixa de ser uma dona de casa, deixa de ser uma intelectual, deixa de ser um ser humano e tem que ser massacrada, execrada e tem que ficar o quê? Calada. Então, depois, a reitora Ludmília tem um Ministério Público Federal que insiste, inclusive, um único procurador em todas as ações, né? Um único procurador em todas as ações é incrível, porque um processo, quando ele entra no Ministério Público Federal, é feito um sorteio, mas esse sorteio agora só vai para uma única pessoa, desde que começou até agora. Depois, a reitora Ludmília também ela pode estar em qualquer lugar, como eu fui agredida no shopping, né? E a reitora Ludmília tem que ouvir e tem que dizer assim, se eu encontrar, eu faço pior. A reitora Ludmília, ela tem que aceitar tudo, ela pode ser, inclusive, torturada. Eu até, Vonulvo, esses dias, conversando com uma pessoa, eu disse, eu entendo que na hora certa, primeiro, eu sou uma pessoa de fé, eu nunca neguei isso, né? Eu sou uma pessoa de fé. E o que é que eu quero dizer com isso? Que um dia a justiça de Deus vai chegar e vai mostrar a verdade. Porque eu estou vendo a hora, sabe o quê? Com as inúmeras ameaças de morte que eu recebi, eu ser encontrada morta e eu ainda vou ser o quê? Não, se suicidou. Só está faltando isso, porque a reitora Ludmília não tem razão em lugar nenhum. Então, eu não tenho nada contra essa jovem. Agora, essa jovem aí, ela inclusive chegou a colocar numa rede social a seguinte expressão, a interventora, vai sair porque alguém vai tomar posse, né, o reitor, enfim, que ninguém participa de eleição, da consulta, e essa reitora ela não vai suportar a pressão, para vocês terem ideia. Está lá escrito, não vai suportar a pressão e ela vai se aposentar de maneira compulsória. Então, quer dizer, é uma ameaça, uma tortura psicológica o tempo todo, em que a reitora tem que ser massacrada, e isso é o quê, pessoal? É política. Então, isso é fazer política? Isso é democracia?
né? Então, e se isso for democracia, sinceramente, eu não entendi mais o conceito de democracia. Eu fiquei, inclusive, sem entender qual o sentido de, ideologicamente, se aprender algumas coisas, porque é isso que tem acontecido, né? É isso que tem acontecido sem sentido nenhum, porque o que é que nós estamos fazendo? Trabalhando. A única coisa que a gente faz é trabalhar, e nós vamos continuar trabalhando. Isso aí, nós vamos continuar trabalhando, nós não vamos perseguir ninguém. Agora, a reitora não vai, de maneira nenhuma, ficar calada, como é que eu quero colocar? Nem deixar de se posicionar como tem que se posicionar, porque sociedade, de um modo geral, que está assistindo essa entrevista agora, a reitora Ludmila é uma pessoa humana. Ela tem sentimento, ela tem filho, ela tem esposa, ela tem pai, ela tem mãe. E, assim, massacres psicológicos nas redes sociais são feitos diariamente. Para vocês terem ideia, a minha imagem é usada em página pública diariamente, praticamente todos os dias, mas a reitora tem que aceitar. Por quê? Porque isso é politicamente correto. Então, acima de tudo, eu espero que na hora certa, no momento certo, tudo isso se resolva. É mais uma página de uma história que não vai chegar em lugar nenhum, porque a reitora Ludmila nunca perseguiu ninguém, nunca fez nada. Simplesmente a reitora Ludmila, como pessoa humana, para trabalhar em paz, viver em paz, teve que tomar uma atitude. Porque se eu não tomasse uma atitude, era muito difícil. Olha, eu estava recente no supermercado, para vocês terem ideia, e de repente chega para mim uma imagem que alguém já printou num grupo de WhatsApp. É uma perseguição imensurável. Está entendendo? É incrível, eu não posso ir a um supermercado sozinha. Eu fui ameaçada de morte várias vezes, tá certo? Várias vezes, e preciso ter cautela, sim, preciso. Porque volúvel é uma situação que passou dos limites. Aonde é que está errado? Vejam que nunca, o óbvio, o Supremo Tribunal Federal disse agora. Quem foi compor aquela lista sabia de todas as condições que ali estavam postas. Eu nunca disse que não aceitaria. Sempre disse que se fosse nomeada, aceitaria. Agora, é injusto. É injusto isso. Então fica... Aí eu aprendi na minha vida que, assim, algumas frentes de enfrentamento, elas só servem para algumas coisas e para outras não. Porque a reitora Ludmila não é mulher. Não é mulher. Reitora Ludmila não pode ser defendida por direitos humanos de modo algum. Por quê? Porque a reitora Ludmila aceitou o óbvio. Então, eu acho que isso só vai acabar, sabe quando? Quando se tiver respeito. E aqui eu faço um apelo público, eu preciso ser respeitada. Já passou do limite, já passou da hora, está na hora de se ter respeito, se trabalhar com respeito. Tá certo? Então, acusações, infelizmente, eu não posso aceitar. Não posso aceitar. Recente, eu fui ameaçada sábado. Foi feito um comentário numa página pública aí, que eu não vou nem comentar, para não dizer que já está criando problema ou está acusando alguém. Mas tivemos que realmente tomar uma providência. E os crimes contra a honra, e as injúrias, e as ameaças ficam aonde? Entendeu? Então é isso que está acontecendo. Infelizmente, eu não consigo entender aonde está esse caráter de obsessão e que movimento é esse que insiste em fazer isso. É isso. Reitora, a gente tem aqui participação dos telespectadores. Rosinete, já recebi sua mensagem, viu? Vou dar uma olhadinha nisso. E temos aqui também a participação do Ciro. O Ciro, ele pergunta para a reitora Ludmila em relação ao concurso público divulgado. É notória a falta de alguns cargos. Tem alguma previsão para um outro certame ainda nesse ano de 2021? Sim, Ciro, nós temos sim. Inclusive, nós só não iremos aqui anunciar quais são esses, porque estamos em fase de tramitação e negociação com o MEC. Mas nós temos sim, durante todo o ano de 2021, se Deus quiser, nós estamos aí com concurso público na UFESA. O Erasmo, tio Coloral, pergunta aqui, como tem sido a relação da UFESA com o Executivo Municipal? Gestão Alisson Bezerra, há convênios, parcerias?
Olha, parceria, quando nós assumimos, já existia. A UFESA é um ente federal e está contida no município, né? Ela está no município de Mossoró. É interessante, essa pergunta deve ter sido feita devido a algumas conversas ou algumas coisas que eu andei vendo aí na imprensa em relação à questão das sessões. Só para ficar entendido, nós não temos nenhum problema com a Prefeitura de Mossoró, inclusive eu sou mossoroense. Hoje mesmo estive lá na Prefeitura, na Secretaria da Fazenda, resolvendo uma situação minha, né? Inclusive, assim, fui bem atendida. Tá certo? Quero parabenizar os servidores que lá estavam, fui bem atendida. Mas o que é que a gente não pode fazer? Aquilo que a gente realmente não deve fazer. Não é que nós demoramos, o fato das sessões não terem saído ainda, não foi morosidade da nossa gestão, não, de modo algum. A UFESA é muito pequena em relação à instância maior que é o MEC. A situação toda é tramitada, é passado pela Advocacia Geral da União, a AGU libera o parecer, a gente dá o ok e envia para o MEC. O que não chegou ainda não está nas nossas mãos, está no MEC. Então, diplomaticamente, iremos seguir, tudo que puder ser feito, nós iremos fazer. Nosso tempo já está quase no final. Queria agradecer aqui a participação da Francineide. Francineide, não tenho como responder, a gente tem que realmente perguntar à Prefeitura sobre essa transferência aí do posto dos Pereiros, viu? Nieldo Sumaré, obrigada pela sua participação. O professor Xavier parabeniza a Ludmila pelas frequentes viagens a Brasília em busca de parcerias. Reitora Ludmila Oliveira, muito obrigada pela presença no cenário de hoje. Obrigada, Carol. Obrigada, Vonúvio. E a comunidade, de um modo geral, estamos à disposição na UFESA. Quem tiver alguma dúvida em relação ao concurso ou em relação a qualquer um outro trabalho, nós estamos à disposição, nós e nossa equipe. Desejamos aqui saúde e paz. Quero também cumprimentar aqui nosso estudante Everton, que aqui está nos acompanhando, nosso assessor de comunicação, Passos Júnior, que sempre tem nos acompanhado e é quem tem informado a imprensa, né? Qualquer dúvida, procura aí Passos Júnior, que ele passa para vocês. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, reitora, pela disponibilidade e a você de casa pela audiência. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã, você já sabe, 7h25 da noite, a gente se encontra de novo aqui no Cenário Político na TCM HD. Uma boa noite e até lá.